Há uma verdade cruel e implacável que Nicolau Maquiavel percebeu nos bastidores do poder, nas intrincadas relações políticas da Itália de 500 anos atrás. Uma verdade que a psicologia moderna só veio confirmar no século XXI. E é uma verdade tão simples que chega a ser incômoda. Quem mais fala sobre seus projetos é quem menos os executa. E quem menos fala é quem mais conquista. Não é coincidência. Não é um mero acaso. É um padrão tão antigo quanto a própria natureza humana. E agora, enquanto você me ouve, provavelmente conhece alguém assim. Alguém que vive anunciando o que vai fazer, o que vai alcançar. Os projetos mirabolantes que tem na cabeça, as mudanças revolucionárias que está prestes a implementar e nunca, absolutamente nunca, tira nada do papel. Talvez, pior ainda, talvez esse alguém seja você. E não, eu não te julgo, porque a razão por trás disso não tem nada a ver com preguiça ou falta de vontade. Tem a ver com a forma como o cérebro humano está programado, um mecanismo de recompensa que dispara antes da hora, uma armadilha neurológica da qual ninguém te avisou. Maquiavel escreveu em O Príncipe que os homens devem ser julgados por suas ações e não por suas palavras. Que promessas são fáceis de fazer e dificíceis de cumprir. Que quem fala demais sobre o que vai fazer, raramente faz. Mas Maquiavel não tinha acesso a ressonâncias magnéticas ou a estudos de psicologia experimental. Ele tinha apenas seus olhos, sua observação impiedosa da natureza humana. E isso foi suficiente para ver o que a ciência demoraria séculos para provar. Na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o renomado psicólogo comportamental Daniel Kahneman conduziu uma série de estudos que revelaram algo perturbador sobre como funcionamos. Ele pegou grupos de estudantes e perguntou sobre suas intenções profissionais, sobre o que queriam alcançar em suas carreiras. Depois, dividiu os participantes em 2 grupos. A um, ele pediu que compartilhasse suas intenções publicamente, que anunciasse suas metas para os outros. Ao outro grupo, ele pediu que mantivesse suas intenções em silêncio. Os resultados foram devastadores para tudo que nos ensinaram sobre motivação. Os estudantes que haviam compartilhado suas intenções agiram significativamente menos para alcançá-las, enquanto aqueles que guardaram silêncio trabalharam mais e conquistaram mais. Kahneman repetiu o experimento de diferentes formas, com diferentes grupos, com diferentes tipos de metas. Os resultados foram consistentes. Sempre. As pessoas que anunciavam suas intenções terminavam fazendo menos do que aquelas que as guardavam para si mesmas. Pense em como isso é contraintuitivo. Toda a cultura moderna de motivação nos diz que devemos compartilhar nossos sonhos, que devemos torná-los públicos, que a pressão social nos ajudará a cumpri-los, que precisamos de parceiros de responsabilidade, anúncios em redes sociais, declarações públicas de nossas metas e, no entanto, a ciência diz exatamente o oposto. Quanto mais você compartilha, menos você faz. Quanto mais você anuncia, menos você executa. Mas espere, porque agora vem a parte que realmente vai te incomodar. Não é que aqueles que falaram eram preguiçosos ou mentirosos. É que seus cérebros já haviam recebido a recompensa. O simples ato de anunciar a meta havia criado o que Kahneman chamou de uma sensação prematura de completude. O ego se sentiu satisfeito antes que a ação ocorresse. Pense no que isso significa. Cada vez que você anuncia um projeto, cada vez que você compartilha um plano, cada vez que você diz a alguém o que vai fazer,
você está fechando uma brecha que deveria permanecer aberta. A brecha entre onde você está e onde você quer estar. Essa brecha é o que te impulsiona a agir. E ao falar, você a fecha artificialmente. Maquiavel entendeu isso intuitivamente. Ele observou que os príncipes que mais falavam sobre suas conquistas futuras raramente as alcançavam, enquanto aqueles que agiam em silêncio, os que nunca anunciavam seus movimentos, eram os que realmente expandiam seus territórios. Ele escreveu que quem deseja conquistar deve manter suas intenções ocultas, não por paranoia, não por desconfiança, mas porque o silêncio preserva a energia que as palavras dissipam. Isso me leva a algo mais profundo. Há uma razão para as pessoas falarem tanto sobre o que vão fazer, em vez de fazer. E não é a razão óbvia que você está pensando. Não é só porque buscam validação externa. Embora isso também faça parte, é algo mais fundamental. É que falar sobre fazer algo é muito mais fácil do que fazer. E o cérebro, esse órgão projetado para conservar energia, sempre preferirá o caminho de menor resistência. Falar ativa os mesmos circuitos de recompensa que agir. O sistema de dopamina não distingue entre planejar e executar. Para o seu cérebro primitivo, anunciar um projeto gera quase a mesma satisfação que completá-lo. E aí está o problema. Uma vez que o cérebro obtém essa recompensa, a motivação para agir desaparece, porque você já obteve o que buscava. A sensação de alcançar, a validação, o reconhecimento antecipado. Os psicólogos chamam isso de substituição simbólica. Você substitui a ação real pela representação verbal da ação, e seu cérebro não nota a diferença. Maquiavel observou isso nos generais, que planejavam campanhas intermináveis, que discutiam estratégias durante meses, que debatiam cada detalhe e nunca atacavam. Porque o processo de planejamento havia se tornado um substituto para a ação. Um substituto muito mais confortável e seguro. E agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você já falou em começar um negócio sem nunca começá-lo? Quantas vezes você anunciou que vai mudar de trabalho sem enviar um único currículo? Quantas vezes você compartilhou seu plano de entrar em forma, sem pisar na academia? Não é que você não queira fazer, é que ao falar sobre isso, você já obteve parte da recompensa. E essa recompensa parcial é suficiente para acalmar a urgência, que te empurraria para a ação. E aqui há algo que a pesquisa também revelou. Não importa com quem você fale, não importa se é um amigo próximo, um familiar ou um completo desconhecido, o efeito é o mesmo. O simples ato de articular verbalmente uma intenção ativa os circuitos de recompensa do cérebro. Há pessoas que pensam que, se contarem apenas para uma pessoa de confiança, estará tudo bem, que se não publicarem nas redes sociais, não conta. Mas isso é uma ilusão. Seu cérebro não distingue entre uma audiência de 1000 pessoas e uma audiência de uma pessoa. A recompensa se ativa igual. Isso explica por que tantas pessoas têm conversas intermináveis sobre suas metas com amigos próximos e nunca as cumprem. Não é que os amigos sejam maus conselheiros, é que cada conversa drena um pouco mais da energia motivacional disponível. Mas há algo mais aqui, algo que muito poucos se atrevem a dizer. As pessoas que mais falam de seus planos, frequentemente o fazem precisamente porque têm medo de executá-los. Existe uma verdade, cruel e implacável, que Nicolau Maquiavel percebeu nos bastidores do poder, nas cortes da Itália renascentista, há séculos. Uma verdade que a psicologia moderna só veio confirmar no século XXI. E é uma verdade tão simples
que chega a ser incômoda. Quem mais fala sobre seus projetos é quem menos os executa, e quem menos fala é quem mais conquista. Não é coincidência, não é um mero acaso, é um padrão tão antigo quanto a própria natureza humana. E agora, enquanto você me ouve, provavelmente conhece alguém assim, alguém que vive anunciando o que vai fazer, o que vai alcançar, os projetos mirabolantes que tem na cabeça, as mudanças revolucionárias que está prestes a implementar. E nunca, absolutamente nunca, tira nada do papel. Talvez, pior ainda, talvez esse alguém seja você. E não, eu não te julgo, porque a razão por trás disso não tem nada a ver com preguiça ou falta de vontade. Tem a ver com a forma como o cérebro humano está programado. Um mecanismo de recompensa que dispara antes da hora. Uma armadilha neurológica, da qual ninguém te avisou. Falar se torna uma forma de procrastinação socialmente aceitável. Uma forma de se sentir produtivo, sem realmente ser. Quando você anuncia um projeto, você recebe validação imediata. As pessoas te parabenizam, te desejam sorte, te veem como alguém com iniciativa, e essa validação é viciante. Mas quando você tenta executar o projeto, você enfrenta a possibilidade real do fracasso, da rejeição, de descobrir que não é tão capaz quanto acreditava. E isso dá medo. Então, o cérebro encontra um atalho. Em vez de enfrentar o risco da ação, te oferece a recompensa do anúncio, toda a validação, sem nenhum dos riscos. Maquiavel escreveu que os homens temem mais a vergonha do que a morte. E anunciar algo te protege da vergonha de não ter sequer tentado. Você pode sempre dizer que ia fazer, que tinha o plano, que as circunstâncias não permitiram. É uma armadilha perfeita. E agora chegamos ao outro lado da equação. As pessoas que fazem muito e falam pouco. Maquiavel observou que os príncipes mais eficazes eram os mais silenciosos sobre suas intenções. Não porque fossem modestos. A modéstia não tinha lugar nos bastidores do poder, mas porque entendiam algo crucial sobre o poder. Cada palavra que você diz é informação que outros podem usar. Cada projeto que você anuncia pode ser antecipado, sabotado ou simplesmente copiado. O silêncio não é apenas uma técnica de motivação pessoal, é uma estratégia de poder. Quando ninguém sabe o que você planeja, ninguém pode se preparar para isso. Quando você age sem anunciar, o impacto é maior. A surpresa multiplica o efeito de qualquer ação. Maquiavel observou isso particularmente em César Borgia, o príncipe que mais admirava. Borgia era famoso por manter seus planos em segredo absoluto, até o momento de executá-los. Nem mesmo seus conselheiros mais próximos sabiam o que ele ia fazer, até que já estivesse feito, e isso lhe dava uma vantagem enorme. Seus inimigos nunca podiam antecipar seus movimentos. Seus aliados nunca sabiam se podiam confiar nele ou não. E essa incerteza era uma forma de poder em si mesma. Maquiavel escreveu que o príncipe deve ser como o leão e a raposa, forte quando necessário, astuto sempre, e a astúcia começa com o silêncio, com não revelar as cartas. Até o momento, preciso de jogá-las. Mas há algo mais profundo aqui. As pessoas que agem sem falar têm uma relação diferente com suas próprias metas. Para elas, a meta não é a validação externa, é o resultado concreto. Não precisam que outros saibam o que estão fazendo, porque sua motivação vem de dentro, não de fora. Os psicólogos chamam isso de locus de controle interno. As pessoas com locus de controle interno não dependem da aprovação ou do reconhecimento de outros para se sentirem motivadas. Se sentem impulsionadas pela satisfação intrínseca da ação em si, e isso cria um círculo virtuoso. Porque quando você age sem falar, a única recompensa que você recebe é a do logro real,
não há atalhos, não há substitutos simbólicos. Você tem que completar a tarefa para obter a satisfação, e isso te treina para agir mais, para depender menos da validação externa, para fortalecer sua capacidade de executar, sem necessidade de audiência. Maquiavel observou que os homens que agiam em silêncio desenvolviam uma força de vontade que os faladores jamais adquiriam, não porque nasceram com mais disciplina, mas porque sua prática constante de ação silenciosa fortalecia sua capacidade de agir. É como um músculo. Cada vez que você age sem anunciar, você fortalece sua capacidade de agir. Cada vez que você fala sem agir, você a debilita. E aqui há um dado fascinante que os pesquisadores descobriram. As pessoas que habitualmente agem sem falar relatam níveis mais altos de satisfação com seus logros, porque quando você completa algo em silêncio, a satisfação vem do logro mesmo, não das reações de outros. Enquanto que as pessoas que habitualmente anunciam antes de agir relatam menos satisfação, mesmo quando completam suas metas, porque o anúncio já gastou parte da recompensa emocional. O logro real se sente anticlimático, depois de toda a fanfarra do anúncio. É como abrir os presentes de Natal um mês antes. Quando chega o dia real, já não há surpresa, já não há magia. Você já gastou a emoção prematuramente. E o pior é que muitas pessoas nem sequer são conscientes deste padrão. Se perguntam por que seus logros nunca se sentem tão satisfatórios quanto esperavam. Por que há sempre um vazio depois de completar algo importante, sem se dar conta de que eles mesmos drenaram a satisfação ao falar demasiado antes de agir? Agora, há algo que preciso esclarecer. Antes de continuar, não estou dizendo que você nunca deve falar de seus projetos. Há situações onde compartilhar intenções é necessário. Projetos de equipe, compromissos públicos, accountability partners. O que estou dizendo é que você deve ser consciente do custo oculto de cada anúncio. Você deve saber que cada vez que você compartilha um plano, você está gastando parte da energia motivacional que você precisará para executá-lo. E, sobretudo, você deve distinguir entre dois tipos de comunicação, muito diferentes. Está a comunicação estratégica, compartilhar informação específica, com pessoas específicas, para lograr um objetivo específico. Isso pode ser útil e necessário. E está a comunicação de ego, falar de seus projetos para receber validação, para se sentir bem consigo mesmo, para alimentar sua imagem de pessoa produtiva e ambiciosa. A primeira pode ajudar à ação. A segunda, quase sempre, a sabota. Maquiavel escreveu que o príncipe sábio fala quando é necessário e cala quando é estratégico. Não fala por impulso, não compartilha por necessidade de validação. Cada palavra tem um propósito, e esse propósito nunca é alimentar o ego. Agora, há outro fenômeno relacionado que a psicologia moderna documentou. Se chama paralisia por análise. É quando o pensamento excessivo substitui a ação, quando o planejamento se converte em uma desculpa para não executar, quando estudar todas as opções é uma forma de evitar escolher nenhuma e tem uma relação direta com o falar demasiado. Há uma pergunta que os psicólogos usam para identificar se alguém está em paralisia por análise. A pergunta é simples: seu pensamento sobre este tema está te aproximando de uma decisão ou te afastando dela? Se cada vez que você pensa em algo, você se sente mais longe de agir, não mais perto, então você está em paralisia por análise. E o mesmo aplica às palavras. Se cada vez que você fala de um projeto, você se sente mais longe de executá-lo, não mais perto, então o falar se converteu em um substituto da ação.
As pessoas que sofrem paralisia por análise frequentemente são as mesmas que falam constantemente de seus projetos, porque tanto o excesso de análise quanto o excesso de conversa cumprem a mesma função: criar uma ilusão de progresso, sem o risco da ação real. Existe até um termo para isso no mundo dos negócios. Chama-se teatro da produtividade. O teatro da produtividade é quando as pessoas fazem coisas que parecem trabalho, mas não produzem resultados reais. Reuniões intermináveis, planejamentos detalhados que nunca são implementados, anúncios de projetos que jamais saem do papel. E o fascinante é que as pessoas que praticam esse teatro genuinamente acreditam que estão sendo produtivas. O cérebro é tão bom em se auto-enganar que confunde atividade com progresso, as palavras com as ações, os planos com os resultados. Falar de um projeto é uma forma de trabalhar nele, sem trabalhar de verdade, de se sentir produtivo, sem produzir nada, de manter viva a fantasia da conquista, sem enfrentar a possibilidade do fracasso. Pesquisadores, como Daniel Kahneman, lá na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, já mostraram que a linha entre análise e superanálise está onde mais pensamento torna menos provável a ação, e o mesmo se aplica às palavras. A linha entre compartilhar utilmente e falar destrutivamente está onde mais palavras tornam menos provável o fazer. Maquiavel expressou isso de forma mais direta. Ele escreveu que os homens que falam demais revelam sua fraqueza, não sua ambição, sua fraqueza. Porque o verdadeiro poder não precisa ser anunciado, se manifesta em resultados. E agora, chegamos à transformação. Mas antes de continuarmos, deixe-me dar um exemplo histórico que ilustra perfeitamente tudo o que conversamos. Na época do Brasil colônia, existia uma tradição, a da chegada triunfal do bandeirante. Era a celebração pública do retorno de uma expedição ao interior. Os bandeirantes, vitoriosos em suas buscas por ouro e terras, desfilavam pelas ruas das vilas, recebendo a adoração da população. Mas havia uma regra crucial: a chegada triunfal só era concedida após uma conquista real, depois que o ouro era encontrado, depois que a terra era demarcada, depois que os nativos eram subjugados. Nenhum bandeirante são em sã consciência ousaria sequer pensar em receber uma chegada triunfal antes da expedição. A ideia mesma era absurda. Celebrar antes de vencer era considerado não só prematuro, mas de mau agouro, um convite ao desastre. E, no entanto, é exatamente isso que fazemos hoje. Cada vez que anunciamos nossos projetos, antes de concluí-los, estamos celebrando uma chegada triunfal, sem sequer ter saído do lugar. Estamos recebendo a adoração do público, sem ter conquistado nada. Os bandeirantes entendiam instintivamente o que a ciência moderna confirma: a celebração prematura drena a energia necessária para a vitória real. Se você chegou até aqui, provavelmente reconhece esse padrão em si mesmo ou em pessoas próximas. Provavelmente já viveu a frustração de anunciar projetos que nunca completou, ou de ouvir outros falarem de coisas que nunca fazem. A pergunta é: o que você faz com este conhecimento? A resposta de Maquiavel seria simples e brutal: cale a boca e haja. Mas isso é mais fácil de dizer do que de fazer, porque a necessidade de falar sobre nossos projetos está profundamente enraizada. É parte de como buscamos conexão, validação e pertencimento. Então, aqui está uma estratégia mais prática. Na próxima vez que sentir o impulso de anunciar um projeto ou compartilhar um plano, pare, note o impulso e pergunte a si mesmo: o que estou buscando realmente?
Se a resposta for validação, reconhecimento ou simplesmente se sentir bem consigo mesmo, então não fale. Esse é exatamente o tipo de comunicação que sabota a ação. Em vez disso, use essa energia para dar um passo pequeno, em direção ao objetivo, qualquer passo, por menor que seja, porque um passo silencioso vale mais que 1000 palavras ruidosas. Há um exercício simples que você pode fazer. Antes de falar sobre qualquer meta ou projeto, pergunte a si mesmo: eu já fiz alguma coisa concreta em relação a isso hoje? Se a resposta for não, então o impulso de falar é precisamente a armadilha que estamos descrevendo. É seu cérebro buscando a recompensa, sem pagar o preço. Faça uma regra pessoal. Não falar de nada que você não tenha começado a fazer. Não anunciar nada até que você tenha pelo menos um resultado pequeno para mostrar. Isso muda completamente a dinâmica entre palavras e ações. Outro exercício útil é manter um registro. Durante uma semana, anote cada vez que você sentir o impulso de falar sobre um projeto ou meta. Não se censure, apenas anote. E no final da semana, compare quantas vezes você falou versus quantas vezes você agiu. Para a maioria das pessoas, o resultado é revelador. Elas falam muito mais do que agem. E cada conversa, cada anúncio, cada compartilhamento em redes sociais é energia motivacional que se dissipa no ar. E quando você tiver completado alguma coisa, quando tiver resultados reais para mostrar, então você pode falar. Porque nesse ponto, as palavras não são substitutas da ação, são relatórios da ação. Há uma diferença enorme entre dizer vou fazer isso e dizer eu fiz isso. A primeira frase drena energia, a segunda a multiplica. Maquiavel observou que os líderes mais respeitados falavam no passado, não no futuro. Descreviam o que haviam conquistado, não o que iriam conquistar. Porque qualquer um pode prometer, mas só os que agem podem relatar. Tudo o que você acabou de ouvir sobre a psicologia de falar versus agir representa décadas de pesquisa que confirmam o que Maquiavel observou há 5 séculos. Este canal existe para trazer essas verdades sem filtro, sem a romantização motivacional que te mantém falando, em vez de fazendo, sem as mentiras reconfortantes que alimentam seu ego, mas sabotam seus resultados. O botão de valeu demais, que você vê aí embaixo, não é só apoio financeiro, é a sua forma de dizer que você quer mais conteúdo, que desafia as narrativas populares sobre produtividade e sucesso, conteúdo que te mostre como funciona realmente a mente humana, não como gostaríamos que funcionasse. Quando você toca nesse coração dourado, você está investindo em verdades que a maioria dos criadores tem medo de dizer, porque te dizer para guardar silêncio e agir não é tão popular quanto te dizer para compartilhar seus sonhos com o mundo. Mas a verdade raramente é popular, e o popular raramente é verdade, independentemente de você apoiar ou não. O importante é que você aplique o que aprendeu. Comece hoje. Identifique um projeto ou meta que você tem anunciado sem executar e, em vez de falar dele mais uma vez, faça alguma coisa. O que for, um e-mail, uma ligação, uma página, um exercício. E quando você fizer, não conte para ninguém. Guarde o silêncio como uma arma. Proteja sua energia como um recurso escasso e observe o que acontece quando você deixa de buscar validação antes da hora e começa a ganhá-la com resultados. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder não se anuncia, se demonstra, não se promete, se entrega. E a diferença entre aqueles que conquistam
E os que apenas falam sobre conquistar, reside exatamente aí, no silêncio estratégico, que precede a ação decisiva. Agora, para finalizar, eu tenho uma pergunta para você. Pense naquele projeto, ou meta, que você mais anunciou e menos concluiu. Aquele que você mais discutiu, aquele que te deu mais validação, sem exigir nenhum trabalho real da sua parte. O que aconteceria se a partir de amanhã você simplesmente parasse de falar sobre ele por completo? O que aconteceria se todo esse tempo e energia que você gasta explicando, planejando e anunciando, você redirecionasse para uma única hora de ação real? Comente abaixo. Qual é esse projeto? E se você tiver a coragem, comente o que você vai fazer de diferente a partir de agora. Mas aqui está o verdadeiro desafio. Se você realmente entendeu o que eu acabei de explicar, talvez a melhor coisa que você possa fazer seja não comentar nada, não anunciar a sua mudança, não prometer a sua transformação. Talvez o melhor seja simplesmente fechar este vídeo e agir, porque a verdade é simples, mas brutal. Quem fala sobre fazer, raramente faz. Quem faz, não precisa falar. E a diferença entre um e outro não é talento, inteligência ou circunstâncias, é silêncio estratégico. Maquiavel entendeu isso há 500 anos. A ciência confirmou no século XXI. Agora, você decide, vai continuar falando ou vai começar a fazer? A escolha é sua. Mas se você escolher bem, ninguém vai saber. Porque os que realmente agem não precisam anunciar. Eles demonstram com resultados. E essa é a única linguagem que realmente importa. A linguagem da ação. A linguagem do fazer, a linguagem que Maquiavel entendeu há 500 anos e que a ciência confirmou em nosso tempo. O silêncio antes, os resultados depois, todo o resto é ruído.